Hoje eu estou aqui hoje, mas amanhã posso não estar. E lá no hospital, eu quietinho, e Deus me deu uma revelação. Essa igreja cheia, e o meu corpo entrando aqui, ó, pela essa igreja no caixão. Deus me deu essa revelação dentro do hospital. Eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. A minha vontade é de não morrer, a minha vontade é de ir para casa ficar com a minha família, mas a sua vontade é que prevalece. E Deus falou, meu filho, eu vou te dar mais uma oportunidade de muitos que eu te dei. Então, irmão, eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pela vida da minha esposa, da pastora Wanda, que teve todo instante ao meu lado, minha família, meus amigos, meus irmãos, pastora Tamires, os demais, pastor Elci, obreiro dessa igreja, que estava ali em oração pela minha vida. Amém? Quero agradecer a todos nessa noite em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Renato aqui na frente, vamos estar orando pela vida dele. Quero convidar o pastor Isaac, que vai estar orando pela vida do pastor Renato, que vai estar trazendo uma mensagem nessa noite em nome de Jesus. A igreja fica de pé. Glória a Deus. Para os irmãos mais uma vez, vamos estar orando, irmãos. Deus querido, ainda em Tua presença, te louvamos, Senhor, por esta noite, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado, Senhor. Nesta hora quero entregar o Teu servo em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha usar de misericórdia com a vida dele, que o Senhor possa continuar falando conosco nessa noite, Pai querido. Tudo aquilo que precisamos ouvir, Pai. Não o que nós queremos, mas sim o que precisamos ouvir, Pai. Continua conosco nessa noite, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué, da sua esposa, pastora Wanda. Pastor Josué nós já conhecemos, já tem algum tempo, desde quando a igreja era aqui do lado, né, pastor? Nós participávamos ali de alguns cultos, campanhas. E o pastor Josué foi o primeiro pastor que abriu as portas para eu pregar aqui em Búzios, há quase 15 anos atrás, quando ainda estava recém-chegado, vindo de Campos, reiniciando o ministério, ainda muito jovem. E eu quero louvar a Deus pela vida desse homem de Deus, porque se manter firme, íntegro, durante 18 anos, irmãos, qualquer um começa. Começar, qualquer um começa, abre, quero ver chegar no meio do caminho e continuar. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse casal, do pastor Josué, da sua esposa, em nome de Jesus. Estou com a minha esposa, que está ali, está sempre comigo, porque se ela não tiver, falta braço, falta perna, então está sempre comigo. Deus abençoe a vida da minha esposa. Nós pastoreamos e também somos pastoreados, tá, irmãos? Nós pastoreamos ali no Zé Gonçalves e nós somos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, temos pastores, temos liderança, porque hoje tem muitos que andam por aí que acham que se governam, pastor de si mesmo. Na verdade, dessa forma Deus não abençoa. Amém? Mas vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. Deus abençoe os pastores que aqui estão, pastoras, obreiros da casa de Deus. 1 Samuel capítulo 30. O pastor Josué falou que eu posso ir até meia-noite. Então segura aí, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 30. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Para nós ganharmos tempo, vamos ler 1 Samuel capítulo 30, verso 18, que diz assim, vamos ler a partir do 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montando sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas.
e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Peço a sua atenção por alguns minutos. Nós já adoramos, louvamos a Deus, e agora vamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Quem está ansioso por ouvir a palavra de Deus, levante as mãos aí, da glória a Deus. Queridos, 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 ao verso 21, trata de um momento que foi muito crucial na vida de Davi, na vida dos homens que estavam com ele, como foi falado aqui, homens que foram forjados e preparados em uma caverna, homens que pela sociedade ninguém diria que se tornariam guerreiros, se tornariam soldados, porque eram homens desgostosos, endividados, problemáticos, mas foram esses que se uniram a Davi em um tempo de perseguição, em que Saul perseguia Davi, por causa daquilo que Deus havia entregado a Davi. Então, esse capítulo 30 trata de um momento em que Davi, ele está lidando com uma crise intensa, uma crise que está instaurada na vida de Davi, uma crise emocional de liderança. Muitas pessoas acham bonito o pastoreio, a liderança, eles até começam, só que chegam diante de algumas situações, eles não vão adiante, porque achavam bonitinho. E hoje ser pastor para muitos é glamour, porque se você tem vários seguidores na internet, já é o que importa. Só que isso não mede ministério de ninguém. O que mede ministério de ninguém é perseverança, é caráter, é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. E se você não quer viver dessa forma, não entra não, porque para entrar tem que ter coragem, tem que ter perseverança, tem que ter estrutura. Esses dias eu conversava com um músico, um levita da casa de Deus, e aí eu estava com a voz um pouco fraca. Ele disse, eu falei com ele, ele falou: você está cansando muito a voz. Eu falei: não, isso aqui não tem nada a ver com cansar a voz, porque a gente prega muito, sai muito. E eu falei: isso aqui pode ser emocional. Aí ele: mas emocional como? Eu falei: o dia que você for pastor, você vai entender o que é ingratidão. Porque ser pastor é carregar ingratidão. Ser líder é carregar ingratidão. E eu tenho uma palavra de Deus para os pastores e líderes aqui nessa noite. Levante as mãos. Porque eu não vim aqui para cumprir uma agenda, eu vim para trazer uma mensagem de Deus. Porque nessa noite Deus te dará instruções, força, poder e mais unção do Espírito sobre a tua vida. Davi está lidando com uma intensa crise emocional e de liderança. Por quê, pastora Tamires? Porque Davi sai do seu ambiente Ziclag. Ziclag era um ambiente de refúgio de Davi com os seus homens. E não tinha somente Davi e os seus homens, haviam outras pessoas ali também. E quando Davi sai com os seus 400 homens, Ziclag está tranquilo, está tudo direitinho. Davi sai para cumprir uma missão. Davi sai para cumprir uma responsabilidade. Porque Davi, desde a sua infância, já era responsável. Davi, desde a sua
infância, desde a sua infância, ele já tinha os seus compromissos e as suas responsabilidades. Então Davi sai para cumprir uma missão. E um belo dia, Davi retorna para sua casa, para rever os seus filhos, para rever a sua família, e também os seus soldados, na ansiedade de chegar em casa e falar: Davi, eu vou chegar na minha casa e vou descansar, vou passar os dias com meus filhos, com a minha esposa. Só que quem atua no ministério tem que estar preparado para as surpresas. Porque existem situações que elas não vêm avisando. E nos dias de Davi não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha um Facebook, não tinha como ninguém mandar mensagem e dizer: Davi, estamos passando por isso, por isso, por isso. Davi, aconteceu algo horrível aqui na cidade. Davi, está tudo destruído aqui. Não tinha como. Eles iam com a esperança de chegar lá e que estivesse tudo bem. Só que, para a surpresa de Davi e dos seus 400 homens, quando eles chegam, eles veem um cenário aterrorizador. Eles chegam em Ziclag e veem um cenário de destruição. Eles veem um cenário de perdas. Quando eles entram em Ziclag, diz o versículo 1 do capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo. Eles entraram na cidade, os amalequitas, destruíram a cidade, colocaram fogo na cidade, colocaram fogo nas casas, destruíram tudo, enquanto Davi estava em missão, enquanto Davi estava atuando com seus homens. E quando eles chegam naquela cidade, eles veem tudo destruído. E aí acontece que muitos se levantam contra ele, alguns ficam contra ele, eles vão em busca dos amalequitas. No meio do caminho eles encontram um homem ferido, que ajuda Davi a chegar até onde estavam os amalequitas. Davi consegue resgatar tudo e trazer de volta. Só que, trazendo para a vida ministerial, eu tenho algumas coisas para lhes falar aqui nessa noite, dentro desse texto. Aleluia. Porque cada um de nós temos um chamado de Deus. Aleluia. Eu não sei se você tem cumprido o teu chamado, ou se você está em casa. Eu não sei se você tem exercido aquilo que Deus lhe chamou. Porque o chamado, eu sempre digo, é divino. Mas o aperfeiçoamento é terreno. Tem muitas pessoas que foram chamadas por Deus, mas pararam porque não se aperfeiçoam. Porque não buscam o aperfeiçoamento, porque o aperfeiçoamento não é o anjo que vai fazer para você. Não é o anjo que vai descer e vai estudar por você. Não é o anjo que vai descer e vai orar por você. Não é o anjo que vai descer e vai jejuar por você. É você que tem que orar. É você que tem que ler Bíblia. É você que tem que buscar. É você que tem que estar aos pés do Senhor, clamando a Ele. É você. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero lhes falar algumas coisas em relação ao ministério, em relação à vida ministerial, ao chamado de Deus. E eu acredito que dentre essas coisas que eu vou falar aqui, alguns pontos, de repente o pastor Josué já viveu no seu ministério. Ou você já está vivendo, já viveu ou ainda vai viver. A primeira coisa que eu aprendo aqui nessa história de Davi é que o alvo do inimigo é a família dos líderes. O alvo do inimigo é a família dos cristãos. Porque percebam que no versículo 1, no versículo 2, o escritor diz que eles entraram lá em Ziclag, colocaram o fogo em tudo. E o versículo 2 diz: e levaram cativas. E as mulheres que se encontraram ali foram levadas como prisioneiras. Entretanto, a ninguém
mataram, nem pequenos nem grandes, apenas as levaram consigo e seguiram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade e encontraram-na queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como cativo. O primeiro alvo que o inimigo ataca é a família, porque ele sabe que se ele consegue desestruturar o ambiente familiar, ele sabe que se ele consegue desestruturar o ambiente da família, ele consegue uma grande porcentagem, porque a família, diz a Bíblia, é a base de tudo. A família começa em casa, e não existe ministério sem família. Eu vou falar tudo que Deus falou no meu coração nessa noite, por essa noite. Não existe ministério sem família, porque a família é a base de tudo. Família é a base da sociedade, e o diabo sabe que se ele tocar nesta área, ele está destruindo o maior de todos os ministérios. Não, se você tem gente que se preocupa em pregar bem, em ter uma boa oratória, tudo isso é bom, mas o maior ministério começa na sua casa, é junto com seus filhos, é sentado, é ensinando, orientando, disciplinando. Sabe por quê? Porque se você faz isso, se levanta uma fortaleza espiritual, e ainda que os amalequitas tentem entrar lá, ele vai se encontrar com a presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Os amalequitas entenderam que se eles mexessem com as mulheres e com os filhos, eles iriam desestruturar os 400 homens, iriam desestruturar Davi. Porque o primeiro alvo, o alvo do inimigo é a família dos líderes, é a família dos cristãos. Mas em nome de Jesus, talvez eu não sei o que os amalequitas levaram de você. Eu não sei, obreiro, líder e pastor, o que os amalequitas levaram de você. Hoje Deus vai te dar autoridade, e nós vamos entrar no campo do inimigo e vamos resgatar tudo aquilo que foi levado embora no nome de Jesus. Você crê nisso? Levante as suas mãos, porque Deus vai levantar a tua casa, Deus vai levantar a tua família, Deus vai levantar os seus. Oh, aleluia! O inimigo quer destruir as famílias, quer destruir. Eles chegam naquele ambiente e as mulheres e os filhos foram levados embora. Você quer deixar alguém para baixo é mexer com a família. Eu não sei se você tem enfrentado alguma coisa dentro da sua casa. Não desista da sua família. Não desista do seu maior patrimônio. Não desista do seu maior patrimônio, do seu ambiente familiar. Não desista. Lute por ela, lute por eles. Vá em busca, busque o Senhor pela vida deles. Se coloque diante de Deus pela vida da sua família, pela vida dos seus. Se coloque diante de Deus. Oh, aleluia. O alvo do inimigo é a família, porque tocando na família ele vai desestruturar, ele vai mexer, ele vai deixar abalado a mente do homem, da mulher. Só que muitos têm ignorado isso, têm fechado os olhos para isso, tem deixado passar desapercebido. Não, deixa assim mesmo. É assim mesmo, não é assim não. Não é desse jeito não. Tome as rédeas nessa noite, para que os amalequitas não invadam aquilo que é teu.
Oh glória, toma as rédeas nessa noite, porque o inimigo quer destruir, mas em nome de Jesus eu venho aqui como autoridade de Deus nesse lugar para dizer que a tua casa, a tua família, os teus filhos, eles vão servir ao Senhor, estarão na presença. Levante as suas mãos, porque aquele filho que está desviado vai voltar. Oh glória, a esposa desviada vai voltar, o esposo desviado vai voltar, aquele que está lá fora vai voltar, em nome de Jesus. Se você crê nisso, adore e glorifique ao Senhor, porque os seus estarão com você para a vergonha de Satanás. Primeiro alvo é a família. Segunda coisa que eu aprendo aqui, diante das dificuldades e dentro de um ministério, a coletividade, a união. Não há possibilidade de ter resgate, de restauração, se não houver coletividade, se não houver união. O versículo de número 4 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Então Davi e o povo que se achava com ele. Sabe o que é isso aqui? Coletividade. Preste atenção. O povo aqui refere-se aos seguidores de Davi. E esse termo aqui enfatiza a coletividade dos que estavam com Davi, simbolizando a união e o desespero que compartilhavam. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que nos momentos difíceis, em que muitos líderes, pastores, irmãos passam, nós precisamos ter coletividade. Esse povo aqui refere-se aos seguidores de Davi, que abrange, que mostra a coletividade. Eles poderiam muito bem dizer: Davi, nós não vamos ficar com você, nós não vamos nos unir a você, passe sozinho, o problema é seu, se vira. Seria uma reação de ingratidão, porque é muito fácil nós falarmos da luta de um pastor de Deus, é muito fácil falarmos da luta de uma liderança, mas você está disposto a ir lá e dizer: olha, eu estou com você? Ou na hora da dificuldade que ele passa, há um racha e vai embora e deixa tudo para trás? Não, é ele que se vira, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. A igreja do Senhor não trabalha dessa forma, ela trabalha na coletividade. A igreja trabalha, ela cresce na unidade. Não é apenas não é apenas uma pessoa. Eles entenderam o seguinte: Davi, nós estamos com você, nós estamos unidos com você. Isso estava simbolizando o desespero que eles estavam compartilhando naquele momento. Sensibilidade. Chorar com o líder, abraçar o líder. Eu sei porque eu estou falando isso aqui nessa noite. Porque se eles não entendessem: Davi, não foi só você que perdeu, nós também perdemos. Então nós vamos caminhar com você, nós vamos chorar com você. Porque é muito bom quando tem carne para comer. Mas quando fica só no osso, todo mundo vai embora. Quando fica no osso, diz: não, Deus está mandando eu sair daqui. Quando fica no osso, não, Deus está me direcionando. Deus não é cigano, irmão. Esse negócio que Deus manda eu sair daqui para lá, vir de lá para cá, Deus é cigano? Deus não age dessa forma. O que Deus está dizendo aqui: eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. É necessário coletividade, unidade. Enquanto tem carne está bonito, enquanto está frondoso está bonito, mas quando não tem fruto, quando você olha a árvore seca, cortada, a Bíblia diz que a árvore pode estar cortada no tronco, pastor Josué, mas ela tem raiz, ao cheiro das águas, ela volta a brotar, ela volta a crescer.
Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Eu não sei se você está vivendo um tempo de abandono no seu ministério, na sua vida. Eu tenho algo para dizer para você. Deus está levantando, Deus está levantando, Deus está levantando pessoas para andar com você, para caminhar com você, para estar do seu lado. Eu prego Bíblia, irmão. Eu não conto história da minha vida. Ah, mas agora ficou vazio. O pastor falou aqui. Pode ter 15, pode ter 5, pode ter 1. Mas continua. Continua. Não, eu só vou pregar se tiver 300. Eu só vou para lá se tiver 50 mil. Meu irmão, Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer é um coração disponível, é coletividade, é sensibilidade, é chorar com o líder, é abraçar o líder, é chorar com os que choram, é sofrer com aqueles que sofrem. Porque é bom você lembrar, estar com a pessoa é fácil quando ela está bem. Davi estava bem, mas naquela hora a crise bateu. Ah, Davi, olha, os 400 homens poderiam falar: Davi, foi bom estar com você. Perdemos tudo, Davi, agora eu vou embora, vou procurar outro líder. Por quê? Porque Davi perdemos, é só perder, Davi. Irmãos, entenda uma coisa, não é como você começa, é como você vai terminar. Ah, eu conheço muita gente que começou bem, que abriu igreja e foi um estrondo. Está onde? É muito fácil começar, mas você tem que seguir, porque durante a caminhada haverá situações que vão acontecer, perdas que vão acontecer, coisas que vão acontecer. Oh glória! Mas Deus vai levantar alguém para andar com você. Aleluia, para estar com você, para caminhar junto com você. Coletividade, união. E o desespero que compartilhavam, eles estavam ali, os 400 homens. Primeira coisa que eu aprendo, o alvo do inimigo é a família. Segunda coisa, coletividade e união. Eles estiveram com Davi. Terceira coisa, não cedam às pressões externas. Diga para quem está ao seu lado: não ceda, mais forte, não ceda às pressões externas. Tem muitas pressões externas aí. Oh, aleluia. O versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Só que esse povo aqui não eram os 400 homens. Era um povo que estava ao redor da comunidade. Eles disseram: vamos apedrejar Davi, porque o culpado disso tudo é Davi. A culpa é sempre do pastor, a culpa é sempre da esposa do pastor, a culpa é sempre da pastora, a culpa é sempre da mulher do pastor, é sempre do líder. Por quê? Por que a culpa é sempre deles? É sempre nossa. Eles disseram: vamos apedrejar Davi. Irmãos, essa comunidade de pessoas aqui, eles estavam ao redor de Davi. E o povo deveria apoiá-lo. Eu não estou dizendo para você apoiar coisas erradas. Você é inteligente. Eu não estou dizendo para você acobertar coisas erradas. Está em um lugar onde existem coisas cobertas. Altares rachados, altares divididos. Esses dias eu vi um rebelde pregando em cima de... Saiu da igreja, não falou com o pastor, deu as costas, foi embora. Aí eu abro o vídeo, está lá em cima do altar pregando. Mas por quê? Porque tem nome.
influência. Porque, irmãos, eu vou falar tudo aqui, pastor Josué me conhece. Sabe por quê? Estão dando honra a talentos e a dons. Mas esquece do Joãozinho que prega e tem caráter. Esquece da Maria que prega e tem caráter, tem família, tem vida no altar. Não, mas, irmãos, olha, em nome de Jesus, que o Senhor abra a tua visão nesses dias para você não ser enganado, para que você não coloque pessoas que não são de Deus. Irmãos, eu tive uma experiência. Eu vou falar porque o tema de aos Hebreus 10, 23 fala sobre isso. Eu não estou fora do tema não. Retenhamos a firme confissão. Reter é você cuidar. Mantenhamos ou retenhamos. Porque o pastor leva 18 anos, um exemplo, para manter uma igreja de pé. Eu sei que ele é homem de Deus. Mas tem uma pessoa que leva 18, 15 anos, se põe alguém lá, que não tem vida com Deus, vai destruir os anos que você batalhou para construir. Levante as suas mãos. Irmãos, eu estou debaixo de jejum e oração. Eu passei a madrugada orando, pastor Josué, para pregar aqui. Porque quando o pastor Josué me chamou, eu falei com a minha esposa, tem um mistério de Deus. Porque tem tanta gente nessa cidade, ele me chamou. Tem mistério de Deus. Levante as suas mãos. Porque hoje Deus tem algo especial para a tua vida. Não cedam às pressões. Olabacalaia, sorebandaraia, calabadagai. Eu conheço um pastor que um dia, o pastor Josué estava montando a igreja, na época, alguns anos atrás. Ele entrou dentro da igreja e começou a chorar. E eu perguntei, por que, pastor? O senhor está chorando? E ele, eu sofri muito pastoreando. A minha família sofreu muito. Porque a família de pastor tem que ser perfeita. Porque os filhos de pastores têm que ser perfeitos. Quem te disse isso, irmão? Quem foi que te ensinou isso? Pastor e pastora, liderança, pastores que estão aqui, que são líderes, também sofrem, também choram, também sangram, também tem vontade de desistir, de parar, também tem as suas guerras externas. Só que no nome de Jesus você não vai ceder, obreiro, mulher de Deus, missionária, pastor, você não vai ceder. Se querem te apedrejar, não cedam às pressões externas. Esse momento aqui foi um momento crítico na vida de Davi, porque ele enfrentava a amarga traição do povo que deveria apoiá-lo. A angústia de Davi exacerbada pela pressão de um povo desesperado em sua dor, que eles queriam a solução como a violência. Só que, irmãos, a resposta de Davi a essa adversidade foi exemplar. Ele não cede à pressão externa. A atitude de Davi foi exemplar. Ele não cede a pressões externas. Não ceda. Não cedam, talvez estão falando, estão te atirando pedras. Aguenta firme. Aguenta firme, suporta, segura. Segura o ministério, segura a onda. Segura, aguenta firme, pastor. Aguenta firme, mulher de Deus. Aguenta. Deixe falar. Falar do que não conhece é fácil. Falar do que não sabe é fácil. Vamos lá, para me terminar, para me adiantar, senão eu vou até meia-noite. Não ceda às pressões externas. Quarta coisa que eu aprendo: se fortalecer no Senhor nos dias de angústia. Isso aqui é importante, porque Davi está sendo criticado. Só que no versículo final do capítulo 6, do capítulo 30, versículo 6, diz que ele se fortaleceu no Senhor. E o que é se fortalecer no Senhor, irmãos? O que é se fortalecer no Senhor? É fé e resistência diante da crise. Sabe o que é a dependência de Deus?
É quando todo mundo está se levantando contra você, o teu ministério. Você vai para o joelho e fala: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, olha o que estão falando sobre mim aí, Senhor. Olha o que estão dizendo a meu respeito, não é verdade, Senhor. Senhor, eles querem me apedrejar, eles estão falando isso de mim, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. E Davi se fortaleceu no Senhor. Ele se fortaleceu, ele foi buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor em tempos de angústia. Busque a Deus quando a perseguição estiver sobre a tua vida. Clame a Deus quando estiver se levantando contra o teu ministério. Vá para o joelho e fala: Senhor, olha aí o que estão falando a meu respeito. Faça justiça, irmãos. A Bíblia diz que do Senhor é a vingança. Oh glória, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele quem nos justifica. É Ele que nos justifica. Não precisa gritar, não precisa rebater, pastor. Não precisa ir para as redes sociais como muitos fazem, para ficar alfinetando, falando. Vá para o joelho e busque: Senhor, está difícil. Clame, clame, clame a Ele. Aquele que clama, Ele encontra. Aquele que busca, Ele encontra. Aquele que pede, recebe. Oh glória, que nessa noite Deus te encha de força. Oh glória, que nessa noite Deus te encha de força. Porque Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Oh glória, Ele multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Levante as suas mãos, porque hoje tem vigor de Deus sobre a tua vida. Tem poder de Deus, força. Tem alimento de Deus para o teu ministério nessa noite. Adore, adore o Senhor por um momento aí. Eu estou sentindo uma graça de Deus poderosa, abundante aqui. Olá, bacaraia, soderebadaragai. Se fortaleça no Senhor. Quinta coisa que eu aprendo com Davi: não façam nada sem consultar ao Senhor. Perceba que Davi chega e está toda aquela destruição, tudo lá, o povo quer apedrejar ele. Ele se fortalece no Senhor, mas ele vai orar a Deus pedindo uma orientação. Tem muita gente que não está buscando orientação de Deus para aquilo que vai fazer. E diz a Bíblia, pastor, que Davi, ele chama Abiatar, o sacerdote. E aí ele se volta para o sacerdote, ele solicita a estola sacerdotal. E ao se voltar ao sacerdote, a estola sacerdotal, que não era apenas uma vestimenta, mas uma busca pela orientação divina. Aí ele vai orar ao Senhor no versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Você não se governa, você tem um Deus que te direciona. Davi poderia muito bem, com toda a sua fúria, pegar os seus soldados e ir: vamos buscar, vamos atrás deles. Mas Davi vai e ora ao Senhor: Senhor, eu posso ir? Senhor, eu posso ir? Há um texto em Josué capítulo 9, isso aqui é muito sério. Josué capítulo 9 diz que Israel foi enganado pelos gibeonitas. Sabe por quê? Porque eles não oraram. Porque eles acreditaram na conversa dos gibeonitas, que chegaram de uma terra próxima e disseram: somos de longe. Colocaram roupa velha, sapatos velhos, pão bolorento e odres velhos. Somos de longe, queremos nos aliançar com você. E como eles tinham aparência de pessoas distantes, Josué não vai orar ao Senhor. Josué não vai falar com Deus. Josué não vai pedir uma orientação ao Senhor. Aí o que acontece? Ele se aliança com os gibeonitas e depois descobre que eles não eram de longe, eles eram de perto. Tem muitos sendo enganados porque não oram ao Senhor, perdendo batalhas porque não oram a Deus.
perdendo guerras porque não ora ao Senhor, querem fazer aquilo que dá na telha, aquilo que querem fazer, e vão passando por cima de todo mundo, atropelando todo mundo, atropelando o ministério, atropelando o pastor, atropelando família, atropelando esposa, e ao invés de falar, Senhor, eu posso fazer, Senhor, eu posso ir, Senhor, direciona-me, me dá um norte, me dá um direcionamento, Senhor, fala comigo, se eu vou, se eu fico, se eu viajo, se eu não, se eu posso fazer ou se eu não, irmãos. Permita o Senhor direcionar a sua vida. Permita. O que você tem feito tem sido na direção de Deus. O que você tem feito está na direção do Senhor? Ou é a sua vontade? Aí nós oramos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na sua vida talvez não seja isso. Talvez na sua vida é a sua vontade que está prevalecendo. Porque a vontade de Deus não é que você esteja fora da presença de Deus. A vontade de Deus é que você esteja no altar do Senhor, cumprindo a vontade dEle, cumprindo o ID dEle, exercendo o ministério, aquilo que Ele designou para a tua vida. Sexta coisa que eu aprendo, vamos terminar. Alguns vão se cansar, mas você tem que continuar. Quantas pessoas que começaram, foram para batalhas com você e pararam. E muitos que pararam e outros também pararam. O versículo de número 9 diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Onde pararam os que ficaram atrás. 200 homens pararam. Davi saiu com 400. 200 homens pararam porque se cansaram. E o que Davi fez? Davi continuou. Não, mas fulano parou, não vou mais. Não, fulano parou, não vou mais. O obreiro tal parou, não vou mais. O ciclano, a Maria, o João, o Beto parou, eu não vou mais. Muitos vão parar, mas você tem que continuar. Diga assim, eu vou continuar. Diga, eu vou continuar. Se alguns pararem, eu vou continuar. Os 200 homens, pastor, pararam, não quiseram mais ir. Porque hoje, nós estamos vivendo um tempo que você tem que ir em casa com uma madeira chupetinha. Vai dizer, ô bebezinho, vamos embora. Vem cá, bebê. Tem que ninar. Tem que pegar no colo e ninar. Eu não vou porque o pastor não vem aqui. Eu não vou porque fulano não me ligou, não mandou mensagem. E Jesus tem culpa? O fulano cansa, não vai mais, eu não vou mais também. O fulano não vai mais, eu também não vou mais. Você depende de Deus para você continuar. Davi disse, vocês 200 não vão não, deixa que nós vamos. Vocês vão ficar aqui, mas nós vamos. Mas nós vamos continuar. Irmão, esse negócio de tamo junto. Cuidado. Que quando você precisa, deixa você sozinho. Pastor, tamo junto aí, pastor, e tal. Cadê? Hoje não posso não, por quê? Não vou nem falar o porquê, porque hoje é sábado, né? Tamo junto aí, porque deve Aí Pedro, irmãos, eu sei que ela já está um pouco avançada, mas segura aí em nome de Jesus. Pedro, Senhor, se for necessário, eu vou morrer por ti, eu morro contigo. Eu dou minha vida por ti. Aí na hora que o negócio pegou, Pedro, perna para que te quero? Se você não tem capacidade, não fale, não prometa. Se continuou, irmãos, eu vou dizer uma coisa: se colocou a mão no arado, não seja frouxo, não seja covarde, não olhe para trás. Eu sei que em alguns momentos você vai se cansar sim, mas você vai levantar e vai continuar. Você vai se cansar, mas vai ter um ribeiro para você, vai ter um lugar para você descansar, vai ter um ambiente onde Deus vai enviar o anjo com alimento e dizer: caminha mais 40 dias, porque você não pode parar.
Agora, se alguém parar, não pare. Você conhece pessoas que pararam porque se cansaram? Quantos obreiros que começaram comigo? Estamos juntos, vamos até o final. Quando viu o ribeiro, voltou para trás. Já estou terminando, irmão. Segura mais um pouquinho só. Sétima coisa que eu aprendo aqui: na adversidade, não perca a sua essência. Tem pessoas perdendo a sua essência na adversidade. Porque Davi saiu, deixou os 200 para trás, foi com 200. O que acontece no meio do caminho? Eles acharam um homem egípcio, ferido, machucado. Eles poderiam dizer assim: não tem nada a ver com esse homem, deixa eles para lá. Só que Davi e os seus homens não perderam a sua essência. Eles não perderam a essência de quem eles eram por causa de perseguição. Eles não perderam a essência de quem eles eram por causa das perdas. Eles não perderam a essência de quem eles eram porque eles haviam perdido aquelas famílias, haviam perdido suas casas. Eles manteram a essência. E sabe o que eles fizeram? Eles foram generosos com aquele rapaz. Eles deram pão, que é ato de misericórdia. Eles deram algo que realça a humanidade, a preocupação deles pelo bem-estar do rapaz, mesmo ele sendo estranho. Eles deram de beber, que era uma ação de esperança e restauração para aquele rapaz. Eles poderiam dizer: rapaz, você está caído aí, mas nós perdemos filhos, perdemos famílias, perdemos casa, te vira sozinho. Só que Jesus, ele dá um ensinamento profundo na parábola do bom samaritano, que passou o levita, passou o sacerdote, mas veio o samaritano que encontrou aquele homem. Ele deu estadia, deu vinho, curou aquele homem, levou para a estalagem, pagou tudo que ele precisava e disse: eu vou voltar para precisar, se houver necessidade de pagar o restante. Não perca a sua essência pelas adversidades que você passa. Não fique com o coração duro pelas adversidades que você enfrenta. Não fique, mas permaneça. Vou terminar agora. Isso aqui é forte. Outra coisa que eu aprendo: em alguns momentos você vai precisar ter capacidade emocional para ouvir quem te feriu. Em alguns momentos você vai precisar ter capacidade emocional para ouvir quem te feriu. Alguém que te fez mal. Será que alguém que já te feriu, já te fez mal, já te procurou? Já te ligou? Davi encontra esse homem no caminho, dá comida para ele, tudo, os homens. Quando Davi pergunta: quem é você? Ele fala: eu sou o servo de uma amalequita. É interessante que ele revela para Davi: olha, eu entrei junto com eles. Eu entrei lá em Ziclag e coloquei fogo na cidade. Pegamos as mulheres e levamos. Eu fiz parte disso. Imagina Davi ouvindo aquilo, o pastor Josué dizendo: seu miserável, eu poderia te matar agora. Eu poderia acabar com você agora. Só que quem tem ministério, quem foi chamado por Deus, ele age de forma diferente. Oh, Deus tem cura nessa noite. Quem tem ministério, que foi chamado por Deus, age de forma diferente. Porque Davi, ele ouve aquele rapaz que trouxe dano para ele e para os 400 homens. E para os homens, o povo que ainda ficou em Ziclag, Davi poderia muito bem: vou arrancar sua cabeça. Davi, guerreiro, tinha capacidade para isso. Ele poderia fazer, mas só que ele ouviu aquele homem atentamente. Ele alimentou aquele homem, ouviu aquele homem atentamente. Isso é ministério. Isso é para quem é crente. Isso é chamado de Deus. Isso aqui é para dar nó em pingo d'água, como dizem por aí. Se você deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas se prepare para os embates.
O nosso pastor pregou esses dias entre o peso e a beleza do chamado. O chamado tem o peso. Ele tem a beleza, mas também tem o peso. Jeremias queria parar. Queria entregar, disse tudo. Senhor, não vou profetizar mais, não quero mais saber disso. Porque a família contra mim, os meus amigos contra mim, todo mundo contra mim. Ninguém me ouve, ninguém aceita a minha pregação, ninguém aceita o que eu prego, ninguém aceita o que eu profetizo. E daí, Jeremias, continua pregando, continua profetizando, continue adorando, continue cantando. Porque enquanto você canta, eu vou te curando, vou te levantando, vou te fortalecendo. Eu sou o teu Deus, eu lhe chamei, eu lhe dou sustento. Quem te chamou foi Deus. Quem lhe chamou foi Deus, não foi o homem que derramou o azeite simplesmente na sua cabeça. Foi Deus que olhou no céu e disse: eu te levanto, eu te escolhi. Não importa as feridas que estão na sua vida, nessa noite eu derramo bálsamo sobre a tua alma, sobre o teu ministério. Olá e cantoro. Se coloca de pé em nome de Jesus. Rabassuri candoro bederegalagai. Vai adorando, levante as suas mãos, todos aqui, feche os olhos, porque hoje tem restauração ministerial para a tua vida. Alabacante, o cobi de queberebacalabadaragai, rassuriando robacai, enderebadaragas, alaiantuí, deresiria cantorobadaragai. Feche os teus olhos, feche os teus, você que quer uma renovação. Você que precisa de uma renovação hoje, Deus está dizendo: eu te levanto, eu te levantei. Oh glória, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu. Oh, mantenhamos, conservar, firme, não desistir. A nossa confissão, isso fala sobre uma confissão pública. Você confessou publicamente, viram publicamente o teu ministério, a tua separação, a tua consagração. E Deus está dizendo: você precisa se manter firme, com expectativas positivas em relação às coisas que Deus prometeu, sem vacilar. Firme, que não se abala pelas circunstâncias adversas ou dúvidas, é constância na fé. Oh, rabacharabacalabandaragai, ereia suria candorolabácia. Em alguns momentos você vai precisar ter capacidade para ouvir quem te feriu e agir como pastor, agir como um ser humano. Por último, peça ajuda quando for necessário. Oh, peça ajuda. Peça ajuda quando for necessário. Davi pediu ajuda àquele homem e disse: me leva até onde a minha família está. Alaya suricandere ala canchoro e anaragai. Alabanturia seri alabalablas. Deus quer renovar pessoas aqui nessa noite, pastor Josué. 18 anos, pastor Josué, suportando, aguentando, perseverando. Quantas pessoas passaram por aqui nesses 18 anos? Quantos viveram coisas extraordinárias de Deus aqui? Oh, rachorialabacalabadaragas. Peça ajuda, peça. Davi disse: me leva até onde a minha família está. Aquele homem levou Davi até o ambiente onde eles estavam. Davi trouxe tudo de volta: os gados, as mulheres, as crianças. E ainda dividiu os despojos com aqueles 200 que ficaram no ribeiro. Oh, Espírito, você não vai parar. Você não vai parar.
Você não vai parar, o teu ministério não vai trancar como se tranca uma faculdade, não. Quem disse que teu ministério vai parar? Quem disse? É mentira de Satanás, porque as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. A unção que foi derramada, colocada sobre a tua vida, Satanás não tira, Satanás não arranca. Olaia canto roblacire canto robabaragai. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Deixa Deus liberar o que Ele tem para liberar essa noite. Vai adorando, vai adorando. Se você ora em línguas, ore em línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Persevere, persevere, persevere. Você não vai parar. O teu ministério não vai parar. Oh, rabacanto iderei alabacê. Oh, Espírito de Deus, Takachu de Candere Calabagai, Remeia Sul de Canto e de Caiue, Telebanto Rocossi de Candere Alabraceria Maragai. Não se preocupe com a hora, não, deixa o Espírito Santo mover. Quando você não era crente dançando forró até 4 horas da manhã, você está na presença de Deus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Adora a Ele, Davi. Adora a Ele, Davi. A tua família vai voltar, teus filhos vão voltar. Alabacai, choreque, bemecanto, rabacai. O teu ministério vai florir. O teu ministério vai avançar. Teu ministério vai crescer. Vai adorando, vai adorando. Oh, em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito Santo enche os teus filhos nesta noite. A liderança desta igreja, pastor Josué, tua esposa, os obreiros desta casa, meu Pai, enche, Senhor, que venham mais 18 anos, mais 20, 30 anos, porque essa porta foi uma porta que o Senhor abriu. Deus, independente das perdas, da ingratidão, os teus filhos vão continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Você não vai parar. Ela chora, ela lava. Estou sentindo a presença do Espírito Santo, trazendo cura, trazendo restauração. Alguém nesse lugar, nessa noite, que um dia esteve no ministério, um dia foi atuante no altar, e você está aqui entre nós, e você sabe que você é um chamado escolhido de Deus. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para renovar a sua aliança com o Senhor. Os pastores vão estar orando pela sua vida. Aproveite esta noite, onde a unção do Espírito Santo está sendo derramada. Tem um novilho preparado para você aqui, para nós nos alegrarmos com você nesta noite. Você que está afastado por algum motivo, você saiu da presença de Deus. Olai andore candarai asergue andoro babaragai. Checob nikindere sai alabas. Levante o seu lugar, saia do seu lugar. Você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Decou e asergue andalababaragas. Oh, Espírito Santo de Deus,
Tererga toro yasterga labadarabas. Ei, control se. Alai andere bandaragas. Toros tererga andaragas. Xerei ala cantoros tiri andarás. Há uma unção de Deus aqui, pastor Josué. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Pastor Elci, levante as suas mãos aí, pastor Elci. Assim te diz o Senhor: eu conheço o teu coração. E tu vieste esta noite porque eu precisava de um particular com você. Alai, terei alarasuri candoros. Conheço o seu passado. Estou no seu presente e sei do seu futuro. Falei eu contigo nesta noite e confirmo mais uma vez publicamente. Descansa. Porque tu sabes que é uma chama que arde em teu coração. E a tua trajetória eu conheço, porque em todas elas eu estive contigo. E nessa noite, eu renovo a tua vida. Toco no teu coração. Alai cantorosti quebederegai. Toco na tua carne. Alai canchoro yanaraseri anaragansuri anderemandaragai. Tu sabes que não era para tu estás aqui. Mas sou eu Deus que sustento. Sou eu Deus que levanto quantas reuniões, quantas palavras negativas contra ti. Mas eu nesta noite, olha o que eu faço. Eu pego todas elas e destruo para dizer que sou eu Deus na tua vida. E sobre ti renovo as tuas forças nessa noite. Assim te diz o Senhor. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e adore a Deus. Glória a Deus. As palmas agradecem ao Senhor nessa noite. A igreja pode se assentar. Salve os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor.